A pergunta atravessou o salão como um sino fora de hora. O tipo de som que ninguém espera, mas que todos temem. Um silêncio agudo, cortante, que faz o ar pesar sobre os ombros como chumbo derretido. O tipo de silêncio que precede revelações impossíveis, que antecede terremotos emocionais, que marca o instante exato em que tudo muda e nada mais será como antes. O Senhor é meu papai. 5 palavras. Apenas 5 palavras de uma criança, mas foram suficientes para congelar 20 pessoas no mesmo segundo, para fazer o tempo hesitar, tropeçar, quase cair, para transformar uma tarde comum de outubro numa cicatriz que ninguém jamais esqueceria. O Duque Gaspar de Valemont não respondeu. Ele apenas parou. Os ombros largos ficaram rígidos. A mão que segurava um copo de vinho estagnou no ar, como se o mundo inteiro tivesse apertado o freio com violência brutal, como se todas as engrenagens da realidade tivessem rangido, gemido e finalmente travado até a imobilidade absoluta. A Biblioteca do Solar de Bruma Alta, aquela catedral de conhecimento e poder, erguida 3 gerações atrás, antes cheia de sussurros educados e páginas sendo viradas com reverência quase religiosa, ficou suspensa numa quietude que fazia doer os ouvidos. O tipo de quietude que zumbe, que pressiona os tímpanos, que faz o coração bater mais alto só para preencher o vazio insuportável. As tábuas antigas do assoalho, carvalho secular polido até brilhar como espelho escuro, haviam rangido sob os passos pesados do Duque segundos antes. Agora nem isso, nem respiração, nem movimento. Apenas aquela pergunta pairando no ar espesso como fumaça que se recusa a dissipar. O menino à porta tinha o rosto sujo de viagem, terra seca nas bochechas rosadas pelo frio, lama antiga nas têmporas, cabelo castanho claro grudado na testa suada, formando pequenas mechas rebeldes, olhos grandes demais para a idade, cor de âmbar escuro, com aquele brilho limpo, cristalino, de quem não aprendeu ainda a mentir, de quem não sabe esconder, de quem carrega a verdade como fardo transparente. E havia algo nele, algo que ia além da semelhança física óbvia. Era uma lembrança antiga, visceral, uma mácula no passado cuidadosamente enterrado do Duque, cobrando nome, cobrando reconhecimento, cobrando justiça atrasada. O formato do queixo, a curva das sobrancelhas, o jeito de inclinar a cabeça quando esperava a resposta. Tudo aquilo gritava uma verdade que Gaspar tinha certeza de ter destruído anos atrás. A governessa, uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque apertado, tentou puxar a criança para trás, aflita, os dedos brancos de tanto apertar o ombro pequeno, deixando marcas temporárias no tecido puído do casaco do menino. Ela murmurava desculpas rápidas, atropeladas, sem endereço certo. Desculpas que se perdiam no ar denso. Desculpas que ninguém estava ouvindo. A baronesa Odette de Mirecourt, visita ilustre de sorriso polido e olhar calculado como tabuleiro de xadrez, foi a primeira a recuperar a voz, como sempre. Ela tinha o talento raro, quase sobrenatural, de preencher silêncios constrangedores com veneno disfarçado de preocupação maternal. A voz dela era mel envenenado, doce e letal ao mesmo tempo. Que espetáculo inconveniente, meu Deus! A mão enluvada dela foi ao peito num gesto teatral, estudado. Um órfão, aqui? No solar de Bruma Alta? Nas instalações privadas da família Valemont? A voz dela cortou o ar como lâmina finamente afiada. Elegante. Precisa. Letal. Cada palavra escolhida para ferir sem deixar sangue visível. Para humilhar sem gritar. Para destruir com civilidade impecável. Foi então que Leonor de Alvarenga, com apenas 21 anos e um vestido simples demais para aquele ambiente de brocados italianos e veludo francês, deu um passo à frente. Seus dedos tremiam levemente, mas sua dignidade não cedia 1 milímetro. Ela trabalhava ali por necessidade cruel, não por escolha ou vocação romântica.
curando pequenas doenças da casa, preparando chás de ervas amargas que salvavam vidas sem receberem crédito, remendando silêncios, aceitando olhares de desconfiança, como quem carrega um fardo que ninguém vê, mas todos sentem pesar. Ele não é um espetáculo. A voz de Leonor saiu baixa, controlada, mas firme como pedra fundamental. Está com frio e com fome e assustado. O duque fixou os olhos nas mãos dela. Mãos pequenas, calejadas de tanto moer raízes duras e dobrar panos quentes para compressas. Mãos que tinham cicatrizes finas de espinhos de rosa silvestre. Mãos de quem cuida sem esperar gratidão. Mãos que não pedem licença para impedir uma queda ou estancar um sangramento. Havia algo naquele gesto simples, naquela defesa instintiva de um estranho que o incomodava profundamente. Não pela ousadia social, não pela quebra de hierarquia, mas pela simplicidade brutal e honesta, pela verdade crua que ele evitava havia anos, a verdade de que bondade existe, de que algumas pessoas simplesmente são boas, sem cálculo, sem segunda intenção. E naquele instante preciso, como se a natureza conspirasse, a tempestade do lado de fora decidiu aumentar. Um trovão distante, grave como voz de gigante, fez as janelas altas vibrarem em suas molduras de carvalho. Portas bateram em corredores vazios e distantes, ecoando como tiros. A névoa apertou as vidraças como mãos fantasmagóricas, querendo entrar para ouvir a resposta que ninguém tinha coragem de dar. O vento uivou nos beirais e a chuva se tornou dilúvio. Mas a pergunta já tinha encontrado o lugar mais perigoso possível. O peito do duque, aquele espaço blindado, fortificado, onde ele guardava tudo o que não podia dizer, tudo o que não podia sentir, tudo o que não podia reconhecer sem desmoronar. As memórias que ele tinha trancado com 7 chaves, os arrependimentos que ele tinha enterrado fundo. O rosto do duque endureceu. As linhas em torno da boca já profundas se aprofundaram ainda mais. A mandíbula travou, mas os olhos... os olhos traíram por um segundo. Apenas um clarão de reconhecimento doloroso, de memória indesejada forçando passagem, de culpa antiga e bem guardada rachando o caixão onde tinha sido sepultada. E o que ninguém ali percebeu, exceto Leonor com sua atenção treinada para detalhes que salvam vidas, foi o pequeno detalhe que mudaria absolutamente tudo. O medalhão. No pescoço do menino, balançando levemente com cada respiração ofegante, havia um pequeno medalhão de prata manchada. O brasão estava apagado, raspado deliberadamente. Como se alguém tivesse passado horas com lixa e paciência criminosa tentando apagar também a verdade que ele carregava, gravada no metal. Leonor sentiu um arrepio subir pela espinha como dedo gelado. Não era medo do desconhecido, era o pressentimento claro, cristalino, de que aquela noite marcaria o início de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Algo maior que hierarquias, maior que segredos. Algo que exigiria coragem que ela não sabia se possuía. A ordem do duque veio seca, cortante, quase impiedosa. A voz grave, sem inflexão emocional, como se estivesse dando instruções para fechar uma janela ou apagar uma vela esquecida. Como se não estivesse decidindo o destino de uma criança. Ninguém sai do solar até a chuva ceder. Tragam a criança para dentro. Preparem um quarto na ala dos criados e chamem o médico assim que as estradas permitirem. A tempestade fechou os portões como punhos de ferro batendo. A mansão virou uma gaiola elegante, a mesma gaiola ornamentada em que Gaspar sempre viveu, prisioneiro voluntário de nome e tradição. Só que agora havia uma criança andando por seus corredores de pedra fria e tapeçarias antigas. E havia uma jovem curandeira que não abaixava os olhos quando ele passava, que não tremia, que não se curvava mais do que o estritamente necessário. Leonor conduziu o menino Tomás, como ela logo descobriu que ele se chamava, até o fogo crepitante da lareira na ala leste. Ele tossiu.
Uma tosse seca, raspada, que arranhava a garganta e fazia o corpo pequeno se contrair. O corpo cansado demais para sustentar coragem por muito tempo. Exausto de uma jornada que nenhuma criança deveria fazer sozinha. Quando ela tocou sua testa com a parte interna do pulso, sentindo com a pele mais sensível, o calor era alto, febril, perigosamente alto. 39 graus, talvez 40. O tipo de febre que rouba a consciência e deixa marcas. Como veio parar aqui? A pergunta saiu suave, enquanto ela soprava devagar sobre a testa dele. Um hábito antigo aprendido com a avó que criava. Como se o ar pudesse carregar a febre embora. Como se o cuidado tivesse poder mágico. Disseram que eu devia achar o Duque, que ele ia me reconhecer. A voz do menino era fina, cansada, que ele saberia quem eu sou. Ela sentiu um arrepio que não vinha do frio úmido que entrava pelas frestas. Reconhecer. Palavra perigosa em casas onde sobrenomes valem mais que pessoas, onde o sangue é moeda de poder, onde a verdade é um luxo que poucos podem pagar sem consequências devastadoras, onde segredos são fundações e revelações são terremotos. Leonor molhou um pano de linho em água fria de um jarro de porcelana e pressionou contra a nuca do menino, onde a febre sempre queima primeiro. Ele estremeceu com o choque do frio, mas não reclamou. Apenas fechou os olhos, confiando. E aquela confiança cega, infantil, pura, partiu algo dentro dela. Rachinou uma parede que ela tinha construído tijolo por tijolo, porque Tomás não sabia ainda. Não sabia que confiança, naquele mundo de aparências e cálculos, era um risco mortal. Que bondade era vista como fraqueza. Que inocência era alvo. Você tem família? Alguém que cuida de você? Tinha. A mãe dele olhou para o fogo. Ela morreu. No inverno. A voz dele ficou menor ainda. Disse que eu tinha que vir aqui antes que fosse tarde demais. Antes que fosse tarde para quê? Ele não respondeu. Apenas segurou o medalhão como se fosse amuleto. Como se fosse a última coisa que o conectava com quem ele era. Naquela noite, bem depois da meia-noite, quando a casa inteira deveria estar dormindo, o Duque apareceu na porta do quarto pequeno onde Tomás descansava. Ele apareceu como quem não queria ser visto, como quem lutava contra si mesmo, e ainda assim precisava olhar, precisava confirmar, precisava saber se seus olhos tinham mentido ou se aquela semelhança impossível era real. A luz das velas sobre a cômoda antiga desenhou o rosto dele com linhas duras, sombras profundas que acentuavam cada ângulo. A cicatriz fina na sobrancelha esquerda, o vinco de preocupação entre os olhos. Mas o olhar tinha um incêndio contido, uma brasa que nunca apagava completamente, só esperava, só aguardava permissão para queimar. Você confia em estranhos rápido demais, menino. A voz dele ecoou no quarto pequeno, grave, rouca. Gaspar não entrou completamente. Ficou no batente, uma mão no marco da porta, como se uma linha invisível mas real o impedisse de cruzar aquela fronteira entre distância segura e proximidade perigosa. Tomás abriu os olhos devagar, sonolento mas alerta, e o encarou com uma coragem que parecia emprestada por alguma força maior. Ou talvez fosse só a inocência que ainda não tinha sido roubada, espancada, arrancada dele pelo mundo cruel. Eu confio no que eu vejo. A resposta saiu simples, direta. Gaspar sentiu algo se mover no peito, algo que ele pensava ter matado anos atrás, algo inconveniente e perigoso. E o que você vê? Alguém que está com medo também. O silêncio que se seguiu foi denso. Leonor, que estava perto da janela preparando mais compressas, prendeu a respiração. Porque ela também via. Via a semelhança nos olhos. A mesma cor exata de âmbar escuro com fleque de dourado. A mesma intensidade perturbadora. Via o choque escondido, enterrado, na postura rígida demais do Duque. Via principalmente a baronesa Odete rondando os corredores como perfume caro e invasivo, sempre presente,
sempre observando, sempre calculando, sempre um passo atrás quando não deveria estar. Ao passar por Leonor para sair, Gaspar falou baixo, tão baixo que apenas ela podia ouvir. A voz rouca, como se estivesse usando cordas vocais há muito esquecidas, como se estivesse falando uma língua proibida. Não toque em assuntos que não lhe pertencem. Ela ergueu o queixo. Os olhos castanhos escuros dela encontraram os dele sem pestanejar, sem se curvar, sem ceder. Eu não toco em assuntos, Excelência. Eu toco em febres. E febres não respeitam hierarquias. O canto da boca dele quase se moveu, quase esboçou um sorriso. Quase. Um fantasma de expressão humana que nunca nasceu completamente. A regra do quase era a única que aquela casa obedecia religiosamente. Quase tocar, quase dizer, quase sentir, quase viver. E foi ali, entre compressas úmidas e silêncio carregado, que Leonor percebeu algo fundamental. A frieza do Duque era uma armadura, forjada, polida, mantida. E armaduras rangem quando alguém chega perto demais, quando alguém ousa tocar as fissuras escondidas, quando alguém se importa o suficiente para ver além do metal. Os dedos deles quase se tocaram ao entregar uma compressa nova, apenas 1 milímetro de distância, ar vibrando entre as pontas dos dedos. Calor irradiando de uma pele para outra. Eletricidade estática que fazia os pelos do braço se arrepiarem. E então ele recuou. Rápido, como sempre. Como tinha que ser. Como as regras exigiam. Mas Leonor sentiu. Sentiu o pulsar perigoso. O magnetismo que não obedecia a regras sociais ou hierarquias rígidas. Aquela coisa inconfessável que acontece quando duas solidões profundas se reconhecem no escuro. Quando duas feridas antigas vibram na mesma frequência. As horas que se seguiram foram tensas. Odete circulava pelo solar como predadora estudando o terreno, fazendo perguntas que pareciam inocentes, mas não eram. Comentários casuais que plantavam dúvidas, sugestões delicadas que envenenavam. Que criatura estranha este menino, aparecendo assim do nada. O olhar dela era afiado quando pousava em Tomás, calculista, avaliador, como se ela estivesse medindo quanto perigo aquela criança representava. Quanto ela custaria para ser silenciada ou removida. Leonor observava tudo em silêncio, aprendendo. A baronesa usava luvas mesmo dentro de casa, mesmo perto do fogo. Sempre luvas de pelica preta, justas, caras. E havia um perfume, forte, jasmim e algo mais. Algo químico por baixo. Algo que lembrava farmácia, medicamentos, veneno. A febre de Tomás piorou drasticamente no meio da segunda noite. A tempestade rugiu como se celebrasse, como se a natureza inteira estivesse do lado do caos. Os criados entraram em pânico silencioso. O médico da região não podia chegar. As estradas estavam intransitáveis. A água subia. A lama engolia caminhos. As pontes tremiam. Leonor não hesitou. Preparou água fervida, ervas de sabugueiro que ela trouxera de casa, panos limpos de algodão. E quando a criança começou a delirar, chamando por nomes que ninguém conhecia, vendo coisas que não estavam ali, ela fez o que fazia melhor. Colocou a mão sobre o peito pequeno, firme e delicada ao mesmo tempo, como se emprestasse calma ao coração acelerado dele, como se pudesse transferir força vital através da palma da mão. Fique comigo, a voz dela era um sussurro. Só respire, inspira devagar, expira devagar, comigo. Você consegue, só mais um pouco, só mais uma respiração. O Duque, atraído pelo rumor de urgência, apareceu. Desta vez não ficou à porta. Afastou-se do orgulho e aproximou-se do perigo. Parou ao lado da cama estreita, olhando o menino com uma expressão que não combinava com o homem que todos temiam. Havia algo frágil ali, algo humano, algo que ele escondia do mundo, mas não conseguia esconder de si mesmo naquele momento. Ele vai ficar bem?
A pergunta saiu áspera, como se ele não usasse aquela voz havia anos, décadas talvez, a voz de quem se importa, de quem tem medo de perder, de quem sabe que há coisas que nem poder nem dinheiro podem controlar. Leonor não o encarou de imediato. Sentiu primeiro a presença dele, o calor contido, a proximidade magnética, o cheiro de chuva no casaco de lã, madeira de lei, algo cítrico e masculino. Depois, ergueu os olhos devagar. Vai! A voz dela saiu firme, mas alguém tentou deixá-lo fraco antes de chegar aqui, deliberadamente. O duque enrijeceu. Cada músculo do corpo ficou tenso. A mandíbula travou com força suficiente para doer. O quê? Leonor mostrou o pulso do menino sob a luz fraca da vela. Havia marcas de corda antiga, não recentes, já cicatrizando, mas suficientes para contar uma história clara de abandono calculado e pressa cruel, de negligência que não foi acidente, de maus tratos que foram escolha. Ele foi tratado como encomenda. A voz dela cortou o ar. Como objeto, como problema a ser entregue e esquecido. Não como criança, não como ser humano. Gaspar fechou a mão lentamente, devagar. Não em ameaça externa, mas em controle interno brutal. O vulcão sob o gelo se mexia. As placas tectônicas da sua alma tremiam. A raiva que ele mantinha congelada começava a derreter. E então Tomás, ainda febril, ainda perdido entre mundos, abriu os olhos por um segundo. O olhar vidrado, turvo, perdido entre realidade e delírio. Eu vi uma mulher, com luvas e um cheiro forte, como flores, mas ruim, flores mortas. Leonor sentiu o ar gelar. Luvas, perfume, flores mortas. Naquela casa, só uma pessoa fazia questão de luvas mesmo dentro de casa, mesmo no verão, mesmo sem necessidade prática. Mesmo quando era estranho e desconfortável. A baronesa Odete. Gaspar virou o rosto para Leonor lentamente. E naquele olhar havia várias camadas. Respeito recém-nascido, reconhecimento relutante e algo mais perigoso, algo inconfessável, algo que ele não podia permitir, mas também não conseguia evitar. Algo que crescia a cada olhar trocado. Continue cuidando dele. A ordem saiu como súplica disfarçada. E me diga tudo o que notar. Tudo, por menor que pareça. Ela assentiu. E pela primeira vez, ele confiou nela sem perceber completamente. Confiou porque não tinha escolha racional. Porque ela era a única coisa entre o menino e a morte. Porque ela não queria nada dele, exceto salvar uma vida. E ouvintes, se vocês estão sentindo o coração acelerar agora, imaginem como estava o dela. Porque Leonor não sabia ainda, não sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Algo que colocaria sua própria vida em risco. Se vocês querem saber o que acontece a seguir, o que essa mulher de luvas está escondendo, deixem um like agora. Porque essa história está apenas começando a revelar seus segredos mais sombrios. E o que vem depois vai fazer seu coração disparar. Os dias que se seguiram foram estranhos. A tempestade continuava, como se o céu tivesse decidido nunca mais parar de chorar. A casa ficou isolada. Uma ilha de pedra cercada de lama e água por todos os lados. E nesse isolamento forçado, verdades começaram a emergir como cadáveres flutuando. Na manhã seguinte ao delírio de Tomás, a chuva ainda prendia o mundo. A névoa cobria tudo como mortalha espessa. A baronesa apareceu para o desjejum como se nada tivesse acontecido. A voz doce como sempre, a postura impecável, o sorriso que nunca chegava aos olhos, nunca. Como está o pequeno intruso? Ela riu, leve, como se fosse uma piada inofensiva, como se estivesse fazendo conversa casual sobre o clima. Gaspar não sorriu, não respondeu. Apenas a observou com aquela intensidade silenciosa que fazia as pessoas confessarem crimes que não tinham cometido. Aquele olhar que dissecava, que via através, que não piscava.
Leonor, guiada por um instinto que parecia conhecimento proibido, conhecimento ancestral transmitido por gerações de mulheres que sobreviveram prestando atenção, pediu para ver os pertences do menino. Havia pouco, dolorosamente pouco. Um casaco grande demais, marrom desbotado, rasgado nas costuras. Um papel dobrado várias vezes, amarelado pelo tempo e umidade. E o medalhão. O papel era uma anotação antiga, escrita às pressas com tinta que tinha borrado em alguns pontos. Não trazia confissões românticas, não trazia promessas de amor eterno. Só o tipo de frase que destrói reputações e constrói ruínas. O tipo de verdade que mata carreiras e arruína famílias. Ele é do Duque, não deixe que ela o encontre antes. Gaspar leu. Leu e releu. A pele do rosto dele perdeu a cor. As mãos tremeram. Apenas um tremor, quase imperceptível. Mas estava lá, a rachadura na máscara. Ela, a palavra soou como sentença de morte, como condenação eterna. Odete tentou tomar o papel. Estendeu a mão enluvada com um sorriso que não convencia mais ninguém. Um sorriso que era pura performance. Gaspar foi mais rápido, puxou o papel para longe com um movimento brusco. A voz dele ficou baixa, perigosamente baixa, e por isso mesmo absolutamente terrível. Baronesa, a senhora tem explicado demais e sentido de menos. Ela riu. Tentou rir, mas os olhos falharam por um instante, um segundo de pânico puro, de máscara escorregando, de verdade escapando. Está cansado, Gaspar. Um órfão não pode simplesmente aparecer e fazer acusações sem prova. Você está deixando essa curandeira colocar ideias na sua cabeça. Pode. A voz dele cortou como lâmina recém-afiada. Quando carrega meu brasão raspado do próprio metal, quando tem os meus olhos, quando tem a idade exata, quem mandaria raspar um brasão, senão quem teme que ele seja reconhecido? Quem abandonaria uma criança doente na estrada, senão quem quer que ela não chegue ao destino? A sala ficou absolutamente muda, criados imóveis como estátuas, o relógio na parede marcando segundos que pareciam horas. O mundo inteiro esperando o próximo sopro, o próximo movimento, a próxima palavra que definiria destinos e selaria julgamentos. Odete tentou a última arma que lhe restava, a mais cruel, a mais baixa, a humilhação pública de Leonor. E você, a voz dela ganhou veneno concentrado, a curandeira, a invasora, fingindo heroísmo, fingindo pureza. Acha que será recompensada? Acha que um duque vai olhar para alguém como você? Uma mulher sem nome, sem família, sem nada? Leonor sentiu o golpe como vento gelado, como tapa na alma, como lembrete de que ela nunca seria suficiente para aquele mundo. Mas não abaixou a cabeça. Recusou. A dignidade dela era antiga, costurada com dor, tecida com cada vez que tinha sido desprezada e ainda assim tinha levantado, com cada porta fechada na cara, com cada olhar de desprezo, com cada sussurro maldoso. Eu não finjo cuidado. A voz saiu firme como rocha. Eu só não sei viver de outra forma. Eu não sei fingir bondade quando criança está em extremo perigo. Não sei calcular ganho quando alguém precisa de ajuda. Talvez isso me faça inadequada para este mundo, mas me faz adequada para a minha consciência. Gaspar olhou para ela como se aquela frase tivesse aberto uma porta que ele jurou manter trancada, ferrolhada, lacrada. Como se aquelas palavras simples tivessem tocado algo que ele pensava estar morto, enterrado, coberto de terra e esquecimento. Os olhos dele suavizaram, apenas um grau quase imperceptível, mas o suficiente para mudar tudo. A mão dele apertou o encosto da cadeira de mogno, controlando, sempre controlando, porque se ele deixasse ir, se ele permitisse que aquele sentimento escapasse, não haveria volta, não haveria retorno possível. Mas a crise não era apenas social.
Não era apenas sobre reputações ou escândalo, era íntima, visceral, porque se Tomás fosse mesmo seu filho, se aquele menino febril, abandonado, maltratado, realmente carregasse seu sangue, isso significava que alguém tinha roubado anos preciosos, roubado momentos insubstituíveis, roubado a chance de ser pai, de conhecer, de amar. E significava que Leonor, sem querer, sem pedir, sem escolher, estava agora no centro exato do incêndio que iria consumir tudo. Odete, percebendo que perdia o controle rapidamente, decidiu atacar o último ponto sensível que restava, a ameaça final, a carta derradeira. Se insistir nisso, Duque, eu farei Londres inteira sussurrar o que você tentou esconder. Farei seu nome virar piada de salão, sua linhagem motivo de riso cruel. Você será arruinado socialmente. Gaspar respondeu com calma. A calma que precede terremotos. A calma que antecede destruições totais. Então sussurrarão a verdade. E a verdade, baronesa, é sempre mais cruel para quem mente do que para quem foi enganado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tipo de silêncio onde se ouve o próprio coração batendo nos ouvidos, onde se sente o peso do ar, onde cada segundo parece decisivo. E Leonor, observando aquele homem defender não apenas a criança, mas a verdade em si, sentiu algo mudar dentro dela. Algo irreversível, algo perigoso, algo que ela sabia que iria custar caro. Porque em casas assim, bondade era vista como fraqueza. Verdade era vista como ingenuidade e amor era visto como vulnerabilidade inadmissível. Quando a chuva finalmente cedeu, 4 dias completos depois, Gaspar não buscou vingança barulhenta. Ele não precisava. Homens como ele, com poder real, não precisam gritar para destruir. Não precisam fazer escândalo para arruinar. Ele buscou justiça, do tipo meticuloso, do tipo que faz portas se fecharem para sempre, do tipo que apaga nomes de registros sociais, do tipo que transforma pessoas influentes em fantasmas sociais que todos evitam. Convocou testemunhas discretamente, chamou o administrador da família Mirecourt, trouxe à luz acordos suspeitos firmados anos atrás, doações que não faziam sentido financeiro, cartas escondidas em arquivos empoeirados, nada de escândalo vulgar, apenas a precisão elegante, cirúrgica, que derruba um nome sem levantar a voz, que mata reputações sem deixar impressões digitais. Cada documento era uma pedra cuidadosamente colocada, cada testemunho, um tijolo preciso, e Gaspar construiu, metodicamente, pacientemente, a parede que isolaria Odete de absolutamente tudo o que ela valorizava, de tudo que dava significado à sua existência vazia. A investigação revelou muito mais do que esperado, muito mais do que Gaspar queria saber. Odete tinha feito um acordo 10 anos atrás, com uma jovem sem recursos, sem proteção, sem família poderosa. Odete tinha pago generosamente a princípio para que a gravidez fosse escondida, para que o menino nascesse longe, para que Gaspar nunca soubesse, nunca suspeitasse, nunca tivesse a chance de escolher. Por quê? A motivação era simples e antiga como o próprio pecado, porque ela queria o duque para si, queria o casamento, queria o título, queria o poder, e um filho bastardo arruinaria completamente seus planos cuidadosos, destruiria suas chances, fecharia as portas que ela tinha levado anos para abrir. Mas a mãe de Tomás, no leito de morte, antes de sucumbir à doença que a consumia, tinha deixado instruções precisas, o medalhão antigo da família, a carta amarelada, o caminho até Bruma Alta marcado em mapa tosco. Ela tinha garantido, com suas últimas forças, que um dia a verdade encontraria seu caminho tortuoso até a luz, que a justiça, mesmo atrasada, aconteceria. Odete foi desfeita em sociedade, não por gritos, não por acusações públicas dramáticas, mas por ausência gradual, convites que pararam de chegar, portas que não se abriram mais,
cadeiras que ficaram estrategicamente vazias quando ela entrava em salões, silêncios educados que diziam mais que 1000 acusações. Em poucas semanas, a baronesa virou uma sombra elegante que ninguém queria ao lado. Um nome que as pessoas evitavam mencionar. E então veio o momento que o solar inteiro, cada criado, cada pedra, cada tábua do assoalho, guardaria como memória sagrada. Gaspar ajoelhou-se diante de Tomás, no mesmo lugar exato onde a pergunta nasceu. A biblioteca ainda cheirava a cera de abelha e chuva recente. O cheiro de madeira molhada, como se o tempo tivesse pausado e guardado a noite para eles, como se o mundo tivesse esperado pacientemente por este momento de cura. Eu não sei quantas coisas me tiraram. A voz dele saiu rouca, humana, real, vulnerável, mas não tiraram isto, não tiraram a chance de começar agora, de ser o que eu deveria ter sido desde o início. Tomás piscou, os olhos ainda grandes demais, confuso e esperançoso ao mesmo tempo, as duas emoções brigando no rosto pequeno. Então, a voz dele era pequena. Você vai me mandar embora quando as estradas secarem? Não. A resposta de Gaspar foi imediata, definitiva. Nunca. Mas sou bastardo, ouvi a baronesa dizer. Que não tenho direito, você tem todo o direito. Gaspar segurou os ombros dele. Você é meu filho. Não importa o que dizem, não importa como começou. Você é meu. Tomás mordeu o lábio, tentando ser forte, tentando não chorar. Então, você é meu papai? De verdade? Gaspar olhou para Leonor antes de responder, como se ela fosse a única capaz de manter a verdade em pé, como se ele precisasse da aprovação dela, do olhar dela, da presença dela para ter coragem de fazer a coisa certa. Leonor sentiu o coração pulsar forte, dolorosamente forte, e não havia remédio para isso. Não havia chá de ervas que curasse aquele tipo de dor doce, aquele tipo de alegria que dói porque é boa demais, pura demais para este mundo cruel. Sim, a palavra saiu simples, definitiva. Se você quiser, eu serei seu pai, do jeito certo, do jeito que deveria ter sido sempre. O menino sorriu, uma alegria pequena e enorme ao mesmo tempo. O tipo de alegria que cura feridas antigas, que reconstrói mundos despedaçados, que faz valer a pena ter sobrevivido. Leonor virou o rosto, tentando esconder o brilho nos olhos, a lágrima que escapou. Mas Gaspar se aproximou dela, levantou-se, caminhou até ela. Não como duque, não como nobre distante, como homem que aprendeu tarde demais o valor de um toque gentil, de palavras verdadeiras, de vulnerabilidade honesta. Você salvou meu filho. A voz dele era baixa, íntima, apenas para ela, e me lembrou do que eu tinha esquecido, do que eu tinha enterrado. O quê? Que ser humano não é fraqueza, que se importar não é falha, que amar não é derrota. Ela respirou fundo, sentindo a proximidade magnética como promessa perigosa, como futuro impossível se tornando possível. Eu só fiz o que sei fazer. A mão dele parou a um fio de distância da dela. Quase, sempre o quase, mas dessa vez diferente. Dessa vez havia intenção, havia coragem nascendo. Eu vou fazer o que eu sei fazer agora, proteger o que é meu, sem esconder, sem medo, sem vergonha. Então, pela primeira vez, ele tocou. Não foi invasivo, não foi apressado, foi apenas a ponta dos dedos dele sobre a mão dela. Breve, respeitoso, mas absolutamente inebriante. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, dourada, suave, prometendo dias melhores. E naquele toque, Leonor entendeu tudo. Sua história não era mais a da humilhação, não era mais a da rejeitada, não era mais a da invisível, era a da redenção, de desprezada para essencial, de invisível para indispensável, de rejeitada para escolhida, não por título, não por ouro, não por conveniência, mas por verdade pura. Porque no final, ouvintes, não são os brasões que salvam almas, não são os sobrenomes que definem valor.
São as mãos que curam quando poderiam ignorar. Os corações que se recusam a endurecer quando seria mais fácil. As almas que escolhem o cuidado quando o mundo escolhe a crueldade calculada. Nos meses que se seguiram, Tomás floresceu, ganhou peso, ganhou cor, ganhou alegria. A febre que quase o matou virou apenas memória distante. Ele aprendeu a rir alto, a correr pelos corredores, a ser criança finalmente. Gaspar mudou também, lentamente, como pedra que o rio gasta com paciência. As linhas duras do rosto suavizaram. O sorriso, antes fantasma, começou a aparecer. Pequeno, raro, mas real. E Leonor continuou curando, mas não apenas febres, curou feridas mais profundas, curou solidões antigas, curou corações que tinham esquecido como bater direito. Quando Gaspar finalmente pediu Leonor em casamento, 6 meses depois, não foi num baile, não foi com pompa, foi na mesma biblioteca, com Tomás ao lado, com as janelas abertas e o cheiro de primavera entrando, com flores silvestres que ela amava sobre a mesa antiga. Foi simples, foi verdadeiro, foi perfeito. Eu não tenho muito a oferecer além de um homem que está aprendendo a ser humano de novo. Um homem com passado confuso e filho que precisa de mãe. Mas eu tenho isto: verdade, respeito e algo que pensei não ser capaz de sentir. O quê? Amor. Não o tipo que poetas inventam, o tipo que cresce devagar, que se constrói, que escolhemos todo dia. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo. Então eu aceito, porque eu também não tenho muito, só mãos que curam, coração que insiste em se importar, e a certeza de que você é exatamente o tipo de homem que vale a pena escolher todo dia. E foi para sempre. Não porque foi fácil, não porque foi perfeito, mas porque foi verdadeiro. Porque algumas histórias não precisam de coroas para serem majestosas, só precisam de coragem para começar, de verdade para sustentar, e de um amor que nasce não da conveniência social, mas do reconhecimento profundo de que, às vezes, a pessoa que menos esperamos é exatamente quem estávamos procurando o tempo todo. E assim, no solar de bruma alta, onde uma pergunta inocente mudou absolutamente tudo, 3 almas encontraram o que pensavam ter perdido para sempre ou nunca ter merecido. Um pai encontrou seu filho perdido. Um filho encontrou seu lar verdadeiro, e uma curandeira encontrou não apenas um duque distante, mas um homem que finalmente aprendeu com dor e tempo que vulnerabilidade não é fraqueza que destrói. É a única força que realmente importa, a única força que constrói algo que dura, a única força que transforma casas vazias em lares cheios de vida. E essa, ouvintes, é a verdade que nenhum brasão pode apagar e nenhuma mentira pode destruir. Os meses que se seguiram ao pedido foram de transformação silenciosa, mas profunda. O solar de bruma alta, que por tanto tempo tinha sido mausoléu de memórias mortas e tradições vazias, começou a respirar novamente. Começou a viver. As manhãs mudaram primeiro. Antes, o café era servido em silêncio constrangido, com Gaspar lendo correspondências e ignorando o mundo. Agora, Tomás tagarelava sobre descobertas no jardim, sobre o ninho de pássaros que ele encontrou, sobre a lagarta que virou borboleta, sobre questões filosóficas profundas como por que o céu é azul e se cachorros sonham. E Gaspar respondia, não com paciência forçada, mas com interesse genuíno, com a alegria recém-descoberta de ensinar, de compartilhar, de ser pai não apenas no nome, mas na prática diária e constante. Leonor observava essas transformações com alegria silenciosa. Ela ainda preparava seus chás e compressas, ainda cuidava dos pequenos males da casa. Mas agora havia algo mais. Havia conversas longas com Gaspar sobre livros e filosofia. Havia caminhadas pelo jardim ao entardecer. Havia olhares que diziam mais que palavras.
Havia, principalmente, a construção lenta de intimidade verdadeira, não a intimidade falsa de paixão súbita, mas a intimidade real de conhecimento acumulado, de confiança ganha dia após dia, de respeito construído tijolo por tijolo. Uma tarde, 3 meses após o pedido de casamento, enquanto Tomás brincava no jardim, sob supervisão da governanta, Gaspar encontrou Leonor na estufa. Ela estava cuidando de ervas medicinais, as mãos na terra escura, o avental manchado de verde. "Você é feliz aqui?" A pergunta saiu sem aviso. Vulnerável. Ela olhou para ele surpresa, as mãos ainda sujas de terra. "Por que pergunta?" "Porque eu preciso saber. Preciso ter certeza de que você não está aqui por obrigação, por falta de escolha. Por piedade?" Ela completou, sorrindo levemente. "Não. Estou aqui porque escolhi. Todo dia eu escolho. E todo dia a escolha fica mais fácil. Mesmo com tudo o que vem com isto, o escrutínio social, os sussurros, as portas que se fecham, especialmente por causa disso, porque significa que vale a pena, significa que é real." Ele se aproximou, lentamente, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. "Eu não mereço você. Não é sobre merecer. Nunca foi. É sobre escolher. E eu escolho você. Eu escolho Tomás. Eu escolho isto." E quando ele a beijou pela primeira vez, ali entre vasos de barro e cheiro de terra molhada, foi com a reverência de quem recebe presente imerecido, com a delicadeza de quem finalmente entendeu que força verdadeira é saber quando ser suave. O casamento aconteceu numa manhã de maio, simples, íntimo. Apenas pessoas que realmente importavam. O padre local, a governanta que tinha visto tudo, alguns criados leais, e Tomás, é claro, segurando as alianças com seriedade adorável. Leonor usou vestido branco simples, sem rendas elaboradas, sem pérolas caras, apenas tecido limpo e flores silvestres no cabelo. Ela nunca esteve mais bela. Gaspar, pela primeira vez em anos, sorriu abertamente, sem reservas, sem máscaras, apenas alegria pura de homem que encontrou não apenas esposa, mas parceira, não apenas amante, mas amiga, não apenas companhia, mas lar. Quando trocaram votos, as palavras foram simples, mas profundas. Não promessas impossíveis de perfeição, mas promessas reais de tentativa, de esforço, de escolha diária. "Eu prometo escolher você, todos os dias, nos dias fáceis e nos impossíveis. Prometo ver você, ouvir você, respeitar você." E Leonor, voz firme apesar das lágrimas. "Eu prometo permanecer. Nos dias de luz e nos de escuridão, prometo cuidar não apenas dos seus ferimentos físicos, mas dos invisíveis. Prometo ser testemunha da sua humanidade." Tomás, no final da cerimônia, perguntou com inocência perfeita: "Agora, a Leonor é minha mãe de verdade?" Gaspar olhou para Leonor. Ela sorriu, lágrimas descendo. "Se ela quiser, eu quero." A voz dela saiu firme. "Eu sempre quis." E o menino correu para abraçá-la com força que quase os derrubou, com alegria que curava anos de abandono, com amor que provava que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é presença constante. A festa foi pequena, mas alegre. Música simples, comida farta, mas não extravagante, risadas genuínas. E no final da noite, quando Gaspar e Leonor finalmente ficaram sozinhos, houve não apenas desejo, mas ternura. Não apenas paixão, mas respeito profundo. E quando ele a tocou, foi com reverência. Como se ela fosse algo sagrado, como se ele estivesse recebendo permissão para território santo. E ela o recebeu não com passividade, mas com entrega ativa, com escolha consciente, com desejo que não tinha vergonha porque era legítimo, porque era dentro dos votos, porque era amor verdadeiro. O ano que se seguiu trouxe desafios.
A sociedade não perdoou facilmente. Houve portas fechadas, convites não enviados, comentários maldosos sussurrados atrás de leques. Mas Gaspar e Leonor enfrentaram juntos e descobriram algo fundamental. Quando você tem lar verdadeiro, a rejeição social dói menos. Quando você tem família real, a opinião de estranhos importa menos. E Tomás floresceu. Cresceu forte, inteligente, bondoso, com o melhor do pai e da mãe, com a força de quem sobreviveu, com a compaixão de quem foi salvo. Aos 8 anos, ele salvou um cachorro abandonado na estrada. Trouxe para casa todo orgulhoso. "Podemos ficar com ele, por favor?" Gaspar olhou para Leonor. Ela sorriu. "Claro, esta casa sempre teve espaço para quem precisa de lar." E Tomás abraçou o cachorro sujo, feliz, seguro no conhecimento de que ele também tinha sido cachorro abandonado uma vez. E alguém tinha escolhido salvá-lo. Anos depois, quando Tomás já era jovem de 16 anos, forte e alto, ele perguntou ao pai: "Você se arrepende de tudo que aconteceu?" Gaspar pensou longamente antes de responder. "Honestamente, eu me arrependo de não ter sabido antes, de não ter lutado, mas não me arrependo de nada que veio depois, porque tudo que veio depois trouxe você, e sua mãe, e esta vida, e eu não trocaria isto por nada, mesmo com todo o escândalo, todo o sussurro, especialmente por causa disso, porque me forçou a escolher, e eu escolhi certo." Tomás sorriu, aquele sorriso que era parte Gaspar, parte a mãe que ele nunca conheceu, parte Leonor que escolheu amá-lo. "Eu também escolheria isto, todo dia." E Gaspar abraçou o filho que quase perdeu, o filho que quase nunca conheceu, o filho que foi salvo por uma curandeira corajosa que se recusou a olhar para o lado quando criança precisava de ajuda. Leonor, observando da janela, sentiu gratidão profunda, não apenas pela vida que tinha, mas pelo caminho que percorreu, pelas escolhas que fez, pelas vezes que poderia ter desistido, mas não desistiu. Porque ela poderia ter deixado Tomás para os criados, poderia ter ignorado a febre, poderia ter aceitado as humilhações da baronesa e saído silenciosamente. Poderia ter escolhido segurança ao invés de verdade, mas não escolheu. E essa escolha mudou 3 vidas, salvou 3 almas. Naquela noite, deitada ao lado de Gaspar, ela sussurrou: "Você sabe o que eu penso às vezes? O quê? Que talvez tudo aconteceu exatamente como deveria. A dor, a rejeição, a tempestade, tudo nos trouxe aqui. E aqui é perfeito. Não é perfeito," ele corrigiu suavemente, "mas é nosso, e é real, e é suficiente, mais que suficiente. É tudo." E quando ele a beijou devagar, com ternura acumulada de anos de parceria, ela soube. Soube que tinha encontrado não apenas amor, mas propósito. Não apenas lar, mas pertencimento. Não apenas aceitação, mas celebração de quem ela era. E ouvintes, esta história poderia terminar aqui, com final feliz simples, com resolução fácil, mas a verdade é mais complexa e mais bela. Porque a vida de Gaspar, Leonor e Tomás não foi conto de fadas. Houve dias difíceis, discussões, desentendimentos, momentos de frustração e cansaço. Mas houve também escolha constante, esforço diário, compromisso renovado. E isso, ouvintes, é mais poderoso que paixão súbita. Isso é amor verdadeiro. Não o amor que os poetas inventam, mas o amor que se constrói. Tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Aos 45 anos, Gaspar ainda olhava para Leonor como se a visse pela primeira vez, com admiração, com gratidão, com amor que cresceu ao invés de diminuir. E Leonor, aos 43, ainda tocava a testa dele antes de dormir, verificando febre que não existia, num gesto que era parte hábito, parte ritual de amor. Lembrando que ela começou como curandeira e nunca parou, apenas expandiu o que curava. Tomás cresceu e se tornou médico, seguindo os passos da mãe, curando não apenas corpos, mas vidas.
E quando ele salvou sua primeira criança abandonada, ele entendeu completamente, entendeu o que Leonor tinha feito, o risco que ela correu, a coragem que exigiu. E ele escreveu para ela: Mãe, hoje eu entendi. Entendi o que você fez, entendi o que custou, e eu quero que você saiba, valeu a pena cada segundo, cada risco, cada escolha difícil, porque você não salvou apenas minha vida, você me ensinou a viver, de verdade. E quando Leonor leu, ela chorou. Mas foram lágrimas boas, lágrimas de missão cumprida, de propósito realizado, de vida bem vivida. No final, ouvintes, esta não é apenas história de romance, é história de redenção, de 3 pessoas quebradas encontrando cura um no outro, de órfão encontrando pai, de pai encontrando humanidade, de curandeira encontrando lar. É história de como amor verdadeiro não é trovão e relâmpago, é escolha silenciosa, repetida 1000 vezes, é cuidado constante, é presença fiel. É verdade mantida mesmo quando mentira seria mais fácil. É história de como família não é apenas sangue, é compromisso, é cuidado, é escolha de permanecer mesmo quando partir seria possível. E é história de como uma pergunta simples, uma pergunta inocente de criança assustada pode mudar tudo. Pode abrir portas, pode quebrar máscaras, pode forçar verdades, pode salvar almas. O Senhor é meu papai. 5 palavras que mudaram 3 vidas. 5 palavras que construíram família. 5 palavras que provaram que, às vezes, as perguntas mais simples têm respostas mais complexas e belas. E a resposta, ouvintes, a resposta verdadeira nunca foi apenas sim ou não. Foi uma jornada, foi transformação, foi cura, foi amor conquistado através de escolha e esforço. Foi no final a prova de que milagres existem, não do tipo que viola leis da natureza, mas do tipo mais raro e precioso, o milagre de corações endurecidos que voltam a bater, de almas feridas que cicatrizam, de pessoas quebradas que se tornam inteiras novamente. E se há lição nesta história, ouvintes, é esta: nunca subestimem o poder de uma escolha corajosa, de um ato de bondade, de se recusar a olhar para o lado quando alguém precisa. Porque você nunca sabe que vida pode salvar, que coração pode curar, que destino pode mudar, com apenas uma escolha, com apenas um ato de coragem, com apenas uma recusa de aceitar crueldade como normal. Leonor poderia ter passado direto, poderia ter deixado Tomás para os criados, poderia ter protegido sua posição precária, mas não fez isso. E essa escolha salvou não uma vida, mas 3. Criou não apenas cura, mas família. Construiu não apenas lar, mas legado. E esse legado continua, através de Tomás, que salva crianças, através de cada pessoa que eles tocam, através de cada vida que escolhem mudar. Porque bondade não morre, multiplica, espalha, cresce. E esta, ouvintes, é a história de como uma curandeira corajosa, um duque quebrado e um órfão assustado se tornaram família. Não através de acidente, não através de conveniência, mas através de escolha, através de coragem, através de amor que se recusou a seguir regras. E viveram não perfeitamente, mas autenticamente, não sem problemas, mas com compromisso de enfrentar juntos, não sem dor, mas com certeza de que nunca estariam sozinhos nela. E isso, no final, é tudo o que qualquer um de nós realmente precisa. Não perfeição, mas presença, não facilidade, mas companhia, não ausência de dor, mas certeza de que há mãos para segurar quando doer. Esta é a história do solar de Bruma Alta, onde uma pergunta mudou tudo, onde verdade venceu mentira, onde amor venceu medo, onde família foi escolhida ao invés de imposta, e onde 3 almas encontraram o que todos nós procuramos: pertencimento verdadeiro, aceitação real, amor incondicional.
E essa, ouvintes, essa é a única história que realmente importa. A história de como encontramos nosso lugar, nossa gente, nosso lar. Não onde nascemos, mas onde escolhemos ficar. Não com quem compartilhamos sangue, mas com quem compartilhamos vida, escolha, amor. E foi assim que terminou. E começou. Porque fins verdadeiros são sempre começos também. Fim de solidão, começo de família. Fim de máscara, começo de verdade. Fim de sobrevivência, começo de vida plena. E eles viveram. Não felizes para sempre num sentido de conto de fadas, mas comprometidos para sempre num sentido muito mais real e precioso. Comprometidos com escolha, com verdade, com amor. E isso, no fim, é o único final feliz que realmente importa. O único que dura, o único que transforma, o único que salva.